Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vem cá, diaconisa Clara, orar pela pregadora, pela preletora nessa noite. Fazer diferente, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí a tua serva diante do teu altar, ó Deus. Nós cremos, Senhor, que tu já disse para ela a palavra que tu quer dividir com a tua igreja nesta noite. Acoberta a tua filha do alto da cabeça até a planta dos pés. Repreenda a fúria do adversário, Pai, e que ela não venha a temer, porque tu é contigo. Deus é contigo, minha irmã. E que o Senhor venha fazer aquilo que lhe apraz nesta noite conosco, ó Pai, e que ela também estará recebendo da tua parte, ó Pai. Assim eu oro entregando a tua serva e tudo que tu fará aqui hoje, para a honra, para a glória, para a louvor e adoração do teu nome. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, para a amada igreja. Amém. Nos encontramos felizes de estarmos aqui juntos, cultuando ao nosso Deus. Né? É bom cultuar, estar na casa do Senhor em comunhão com os nossos irmãos e aprendendo dele. Porque quando nós declaramos, nós também estamos aprendendo, ainda que venhamos estar declarando. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 22. Amém? Todos? Amém? O título da minha Bíblia diz assim: Jesus acalma uma tempestade. 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos à outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de naufragar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Pode sentar, igreja. Parecia que ia haver uma tempestade, né, hoje, né, irmãos? Parecia. Muitos diziam que ia haver uma tempestade. Eu falei: meu Deus, eu vou levar uma palavra sobre tempestade. E eu falei: Deus, Senhor, não deixa essa tempestade chegar no rio, né, a nós, né, aos seus filhos do Senhor. Até porque a pastora estava no avião, o pastor Antônio, eu fiquei: ai, Senhor, guarda eles, né, que eles possam ter uma chegada tranquila. Aí, quando eles botaram lá no grupo que tinha chego, aí eu: ai, obrigada, Pai, obrigada, obrigada. E, mediante a semana, acontece muitas coisas, né, irmão? Eu estou um pouco dodói, estou com a garganta um pouco ruim, fiquei 2 dias em casa. Hoje tentei trabalhar, não consegui, voltei, porque ainda não estava recuperada. E eu falei: Senhor, eu vou me recuperar, né, para a glória e honra do Teu nome. Eu estou aqui, feliz, porque o Senhor me colocou de pé, me colocou em condições de estar declarando a palavra dEle. Amém? Aqui a gente vê um texto que é muito conhecido, foi um texto que foi falado muito durante esses meses. Eu fiquei até meio constrangida, porque eu falei: Senhor, como pregaram essa palavra sobre a tempestade? Pregaram muito. Até o presbítero Bruno trouxe uns domingos antes, e eu fiquei... Porque quando o presbítero me chamou, eu falei assim: eu não vou pregar. E ele falou: você vai. Eu falei: não vou, porque eu não estou
não tenho nada, assim, não veio nada. E eu só prego quando o Senhor me entrega algo. E foi muito interessante, porque quando chegou no domingo, eu ouvi a palavra, no domingo que o presbítero pregou, ele falou algo que me marcou muito. Eu sempre presto atenção em algumas frases, alguns textos. E eu fiquei impressionada com aquela palavra, e eu comecei a declarar. E eu acordei na segunda-feira falando assim, aquela mensagem assim: passemos para outra margem. Na segunda-feira. Aí eu fiquei, Aí fui procurar na Bíblia, né? Fui estudar. Falei, por que você está me dando essa palavra? Meditei na palavra, li. No outro dia seguinte, na terça-feira, acordei de novo com essa frase: passemos para outra margem. Foram 3 dias seguidos, segunda, terça e quarta, e eu falei, meu Deus, o Senhor vai me dar uma palavra. E eu não vou poder negar o presbítero. Porque eu sabia, eu falei assim, quando o Senhor me chama para pregar, Ele sempre me dá a palavra antes. E eu falei, meu Deus, e agora? Aí o Rogério, o que houve? Aí eu, Rogério, papai já ordenou já. Vou começar a ler. E aí, quando foi no sábado, o presbítero me chamou. Irmão, você pode levar a mensagem? E claro, né, irmãos, nunca vou negar uma mensagem a qual o Senhor nos manda declarar. Nunca. E eu falei, eis-me aqui, Senhor, me prepara e me capacita. E quando Ele me deu essa palavra, eu fiquei questionando a questão de muitos terem pregado essa mensagem. Essa mensagem, ela está falando, retratando ali Jesus, antes de entrar no barco. Ele fala no livro de Marcos, fala no livro de Mateus. Mas antes de entrar no barco, Jesus, ele cura, ele vai em algumas cidades, cura vidas, ele instrui através da palavra, ele liberta algumas pessoas, e ele fala em meio às parábolas, né, para que alguns entendessem e outros, né, aqueles que eram filhos, iriam entender. E foi um momento onde Jesus, ele normalmente, claro, como um homem comum, como um homem 100% Deus, 100% homem, natural Jesus dormir no barco, porque ele estava cansado, ele tinha feito o dia toda a obra, ele tinha ido em várias cidades. Mas o mais interessante foi quando ele disse, passemos para outra margem. E passar para outra margem é uma travessia. Né, sim, irmãos? É uma travessia. E aqueles discípulos, ao mesmo tempo, obedeceram a Jesus, foram para com ele naquele barco. E, no meio do lago, o que aconteceu? Uma grande tempestade. Não aconteceu no início, nem no final. Aconteceu no meio. Estava tudo bem, só maravilhas, milagres acontecendo, almas sendo curadas. Deve ter sido um dia de muito gozo, de muita alegria. Os discípulos viram muitas coisas. Mas quando chegou no meio do lago, houve uma grande tempestade. Passar para outra margem significa passar por uma nova fase. É isso que Deus foi falando comigo. Porque essa palavra foi de encontro a mim primeiro. E Ele falava, quero eu te passar para uma nova fase. Quero fazer você superar alguns medos, algumas dificuldades. Né? Ele estava convidando aqueles discípulos a avançar e sair do comodismo e entrar numa fé real. Numa fé real. Às vezes nós lemos a palavra, meditamos nela, jejuamos, vemos pregadores aqui. Parece tão fácil, né? Aquilo que o pregador passou aqui, né? O milagre que ele viveu, parece tão fácil. Mas quando é conosco? Quando nós estamos passando pela tempestade? O que o Senhor Jesus quis ensinar àqueles homens? O Senhor colocou aquela travessia na vida daqueles homens para que eles viessem a enfrentar o desconhecido. Coisas desconhecidas. E nós, como cristãos, às vezes nós temos medo do desconhecido. Né? A gente tem medo de não ser do jeito que a gente imagina, porque não vai ser mesmo. Que aí a gente tem um controle. Então, quando Ele levou aqueles discípulos para o meio do barco, Ele tirou o controle daqueles discípulos. E eu fiquei imaginando, gente, aqueles homens, eles conheciam de pesca, conheciam de barco, conheciam de mar, mas ainda assim, eles estavam
apavorados. Eles estavam apavorados. E com a gente não é quase a mesma coisa? A gente passa por tantas situações e a gente, depois que passa, a gente fica assim, meu Deus, por que eu fiquei tão apavorada? Meu Deus, por que eu temi tanto? Jesus está no barco. Jesus estava no barco. E, de alguma maneira, eles entenderam, não, primeiro não vamos incomodar o mestre, mas depois eles entenderam, não, vamos morrer, vamos naufragar. E parecem situações que vêm contra nós, que parece que a gente vai naufragar, parece que a gente vai morrer, parece que a gente não vai conseguir suportar certas situações, não é mesmo? E a gente lembra que no trajeto sempre vai haver obstáculos. No trajeto para a gente fazer uma obra, para a gente fazer a vontade do Senhor, sempre vai haver obstáculos. Sempre vai haver alguma coisa para te parar. Na travessia, obedecer à ordem de Jesus é o melhor. Mas ainda que venhamos obedecer, a gente lembra de Jonas. Jonas, ele passou uma tempestade porque ele não obedeceu. Jonas saiu da rota a qual o Senhor tinha dado a ele para seguir. E Deus fez uma tempestade para quê? Para que ele voltasse ao destino do próprio Deus. Mas a gente também vê algumas situações, e eu fiquei ali pensando, meu Deus, mas e Jó? E Jó, irmãos? Gente, Jó é forte. Porque diz a palavra que havia um homem na cidade de Uz, Jó, homem temente, homem piedoso, homem reto diante do Senhor, que fugia do que era mal. Mas a tempestade chegou na casa dele. A tempestade chegou no lar dele, no casamento dele, na saúde dele, nas finanças dele. Ele era tudo do que nós, como servos, devemos ser. Mas ainda chegou. Por que chegou? Para manifestar o poder de Deus, para manifestar a glória dele, para provar ao homem comum como eu e você, porque eu me coloco aqui também como uma pessoa comum, falha, que assim como Jó adorou o Senhor independente das circunstâncias, nós também podemos continuar íntegros perante as circunstâncias. Deus quis provar para o próprio inimigo das nossas almas, porque o inimigo ele quis lançar assim, ele tem tudo, ele tem filhos benditos, ele tem uma casa, ele tem riquezas, ele tem bens, e alguns pensam isso também. Alguns vêm para o Senhor Jesus atrás das bênçãos, sem conhecer, sem querer reconhecer o que o abençoador pode fazer, não nessa terra, não nessa terra somente. Porque, gente, é um engano muito grande quando dizem que o crente só vai ter riquezas, o crente vai ser abençoado, o crente só tudo de bom. Irmãos, é um engano do inimigo das nossas almas. O Senhor ele quer forjar o meu caráter e o seu, para que nós venhamos ser instrumento para outros. Quando Jonas cumpriu a vontade do Senhor, uma cidade se rendeu. Uma cidade reconheceu o poderio. Aqueles homens sendo maus, aqueles homens tendo um caráter maus, eles foram transformados. Eles tiveram ali uma experiência de conhecer o Deus de Jonas. Às vezes o Senhor, quando nos lança a outra margem, às vezes é uma margem que nós não queremos estar. Às vezes é um ambiente que nós não queremos estar. Mas o Senhor quer te levar a este ambiente para cumprir um propósito naquele ambiente através da minha e da sua vida. Aqueles discípulos foram levados a outra margem, passaram por aquele momento de terror, de medo, de morte, de angústia, para provar algo diferente, a qual só o Senhor Jesus podia fazer. A palavra dele diz que ele é o nosso socorro presente em meio à nossa angústia. E eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Porque a gente só pode falar daquilo que a gente viveu.
E quando a gente vive, parece que é doloroso, parece que nunca vai acabar, mas depois que passa a gente pensa assim, meu Deus, foi o momento onde mais senti a tua presença. Foi o momento onde eu mais tive o Senhor junto de mim. Foi o momento onde o Senhor mais usou pessoas para me abraçar, para me acalentar, para trazer palavra. Porque Satanás, ele quis tirar a glória de Deus em Jó. Mas Jó, ele ficou na história. Para mim, para você e para a humanidade. Que a integridade dele não foi mudada pelo como ele estava por causa da situação que ele estava. Vai ter dias que a gente vai chegar aqui abatido, irmãos. Porque soldado cansa. Soldado cansa também. Às vezes nós falamos que vemos a igreja com soldados, homens fortes, mulheres fortes de oração. Mas às vezes alguns soldados têm que ir para o descanso, têm que cuidar das feridas. Aí vem outros soldados para estar naquele lugar, enquanto você está ali sendo cuidado e tratado. O Senhor, ele não desmerece ninguém. Não existe ex-soldados, ex-servos. Existe primavera, verão, outono e inverno. As estações existem para o ser humano, para a gente viver um de cada vez. Porque há tempo de descanso, há tempo de renovo, há tempo de coisas novas, há tempo de renascimento, há tempo de morte também. Ah, irmãos, aqueles homens, eles viveram algo único, que eles podiam falar. O Senhor, ele quer te trazer experiências, não só de você meditar na palavra, mas você vivê-la e você falar, o Senhor fez, o Senhor curou, o Senhor me visitou, o Senhor foi naquele lugar. E ele diz, eles gritaram ali, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou. Ele é o dono da tempestade. Ele não quer que você pare a tempestade, porque você não tem este poder. Este poder vem do alto. Que você pare coisas que só Ele pode fazer. Mas Ele quer que você prossiga em meio ao propósito da tempestade. Em meio à tempestade, prossiga. Em meio à tempestade, não para. Em meio à tempestade, clama. Eles clamaram, Senhor, socorre-me. E tem dia que nós estamos assim. Nós estamos tão na dependência de Deus, tão dependente dEle, que nós estamos ali, Senhor, socorre-me em meio a essa causa, essa situação. Há momentos de pavor, sim, mas não é para nos matar. Jesus estava dormindo, porque nós sabemos que até no silêncio do Senhor, Ele está agindo. Às vezes a gente está na igreja e vai numa igreja visitar e fica assim, ai, Senhor, envia alguém para falar, alguém para me dar uma resposta. Eu fiz um jejum ontem, me dá uma resposta. Não vem ninguém. Pastor, não vem ninguém. Não vem ninguém, irmãos. E a gente pensa, meu Deus, o Senhor se calou. E a gente fica pensando, ai, estamos fazendo alguma coisa errada. Não está certo da maneira que eu estou agindo. Não, irmãos. No silêncio o Senhor também trabalha. Ele é o Deus que prova a mim e a você. Em tudo que nós formos fazer, Ele vai nos provar. Ele estava provando a fé daqueles discípulos. Ele estava provando o coração daqueles discípulos. Porque até então eles estavam em terra, eles estavam na cidade deles, num comodismo, só vendo. Só vendo. Às vezes a gente vê os irmãos contando os milagres, a gente vê os irmãos passando a situação, a peleja. Mas quando é conosco, oh, irmão. E uma coisa eu tenho provado, às vezes o Senhor chega pessoas a nós com problemas tão graves,
com problemas tão sérios, que eu olho para mim e fico assim, meu Deus, Senhor, o meu problema não é nada. Não é nada perto da situação dessa irmã. E ali eu começo a orar, eu começo a clamar pelaquela situação daquela irmã. Porque a gente vê que o que ela está vivendo, a gente já até passou. A gente já passou. A gente já está em outro nível. O Senhor quer nos levar a outro nível. As situações que vierem contra nós, não é para nos abater. Vamos mudar a nossa oração, meus irmãos. Eu estava conversando com uma colega de trabalho e ela falou assim, eu não estou aguentando mais. Essas crianças estão me deixando loucas. Essas crianças estão me deixando doida. Eu estou ficando deprimida. E eu falei para ela, vai orar. Você conhece a palavra afastada da presença do Senhor. Vai orar. Vai orar pelas suas crianças. Porque crianças de 4 anos não pode dominar um adulto de 30 anos. Crianças de 4 anos não pode comandar uma sala. E eu comecei, conforme eu falava com ela, eu comecei a entender que era para mim também. Para mim. E todos os dias eu oro. Senhor, eu vou ter equilíbrio naquela sala. O Senhor vai me dar autoridade. E eu lembro que, quando eu entrei nesse trabalho, o pastor Antônio estava ali, onde a Clara estava. O pastor Antônio foi lá sobre mim e ele declarou uma palavra. E ele falou uma coisa muito interessante, que chamou minha atenção. Que eu estava muito exausta com aquelas crianças. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir trabalhar com essas crianças. Eu acho que eu vou sair. E ele falou assim, se você não consegue dominar crianças, como dominará homens grandes? Aquilo me chamou muita atenção, porque ele não sabia de nada. Eu não tinha contado nada para ele. E aquilo ali, porque eu estava orando, e o Senhor usou a boca dele para falar. E eu falei, meu Deus, Senhor, seja comigo então. Se o Senhor está falando, o Senhor vai me capacitar naquele lugar. O Senhor vai me capacitar. O Senhor nos capacita, irmãos. O Senhor nos leva Jonas a Nínives. O Senhor quer levar Jonas a Nínives, mas Ele não quer levar o Jonas antes da baleia, não. Desobedecendo, não. Ele quer levar Jonas, Ele quer levar a mim e a você, obedecendo a voz dEle, entendendo que passar para outra margem significa também crescimento. Significa crescimento espiritual, significa você se mover. Porque Deus, Ele não trabalha só num território. Jesus, Ele andou por todas as cidades. Ele caminhava nas cidades e entrava em lugares que Ele não queriam recebê-lo. Você vai entrar em alguns lugares que não vão querer te receber. Você vai estar sendo obrigado a estar em alguns lugares que talvez você esteja orando, me tira daqui. Não, muda a sua oração. Me capacita nesse lugar. Me enche neste lugar. Me dê autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião nesse lugar. Maravilhosa escola foi trabalhar com o presbítero Carlos. Maravilhosa escola foi. Foi a primeira experiência que eu trabalhei com um crente na minha vida. Fiquei anos sem trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, o Senhor me colocou junto dele. E eu vejo como ele trabalha, tá, irmãos? Ele em todo o tempo, ele é firme. Quem olha para ele sabe que ele é de Deus. Quem ouve ele falar sabe que ele é de Deus. E eu falei, Senhor, eu quero que todos olhem para mim e vejam que eu sou de Deus. Eu não vou precisar falar. A gente não precisa falar versículo, Bíblia 24 horas não, irmão. E da glória a Deus, aleluia, 24 horas não. Mas a nossa conduta. Hoje, quando eu voltei do trabalho, muitas pessoas vieram me abraçar. Sentimos falta de você. Sentimos falta da tua alegria. Sentimos falta da tua alegria. Como você fez falta. Como é bom ser reconhecido pelo mérito, porque é o Senhor na minha vida. Agora, coisa terrível é quando a gente dá um mau testemunho no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, na nossa casa. Coisa terrível é, irmãos. O Senhor quer nos levar para outra margem. O Senhor quer me levar e te levar para outra margem, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Não tema, não tema, não se covarde. Quando ele diz assim, em outra passagem de Mateus ou Marcos, ele diz, por que sois medrosos? Por que se acovardaram? É isso que ele estava querendo dizer. Por que se acovardaram? Não tendes fé. Porque quando a gente ora,
perante uma situação, um local, um ambiente, alguém do trabalho que se levanta contra a nossa vida, porque vai haver, irmãos. Vai haver, você é luz. E onde a luz entra, as trevas ela vai bater em retirada. Mas antes dela bater em retirada, vai haver um movimento. Vai haver um movimento para revelar que é as trevas. E você vai saber que é as trevas. E tinha momentos que eu entrava naquele trabalho tão oprimida. Porque tem ambientes que nos deixam oprimidos, né, Carlos? Pessoas que estão falando assim, vou mostrar alegria para quê? Esse lugar horrível. Aí eu falei, eu tenho a alegria do Senhor na minha vida. No outro dia fiquei doente. Na terça-feira fiquei doente. Quando eu falei, eu tenho a alegria do Senhor na minha vida, fiquei doente na terça-feira. Porque falaram que a gente não tem que demonstrar alegria. Que é isso, irmãos? Eu estou num ambiente de trabalho e não vou demonstrar alegria? Eu trabalho com criança. E eu lembro que alguns dias, eu até contei para as meninas, uma das crianças que eu dou banho, arrumo lá, cabelo, cuido dela, Luísa é o nome dela, desse tamanho, 4 anos. Entrou no banheiro, dei banho nela, e eu estava meio amoadinha. Eu sempre louvo muito. Nesse dia eu não estava louvando, estava quieta. E ela falou assim, o dia está lindo, né, tia Tati? Ela toda sererepe. O dia está lindo. O sol. Olha o céu azul, tia Tati. Olha o céu azul, lindo, tudo lindo. Aí eu olhei assim, é verdade, Luísa. Deus é bom. Aí eu olhei para ela, né? É verdade, Luísa. Deus é bom. Aí ela, ele fez tudo, tia, os céus e a terra. Aí eu, é verdade, Luísa. Aí eu comecei a ficar ligada. Aí eu falei, Luísa, glória a Deus. Aí ela, aleluia, 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 aleluia. Eu, oh, glória, é do manto. Deus se revelou ali, gente. Estava escondidinha. Deus se manifestou a mim e revelou. Porque Deus faz isso para te despertar, para te acordar, para te sacudir. Havia ali uma mexida naquele barco, para aqueles homens, discípulos, saberem quem é Deus. A palavra dele diz que ele pega as águas com as conchas das suas mãos. O mar, ao mar ele dá ordem. Cala-te. Cala-te. E ele se calou. Todo o universo se dobra à vontade do Senhor. Todo o universo se dobra à vontade do Senhor. E quando diz a vontade do Senhor, Paulo está falando para um povo um pouco meio incrédulo. E Paulo está falando para aquele povo ali, ó, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Mas ele está querendo dizer, sabe o quê? Você que é cristão, você que é crente, você que crê na palavra, você que viveu milagres com o Senhor, declare. 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 Porque Jesus se faz presente onde um servo dele está. Ele se faz presente. Ele se faz presente. E quando diz, quem é esse que até o vento e as ondas obedece? Ele repreende e lhes obedece. Quem? Ah, irmãos, nós cantamos aqui no congresso, né, no culto das mulheres. Ele é o Criador. Ele foi aquele que desceu da sua glória. Ele é aquele que morreu no madeireiro por mim, por você e pela humanidade. Ele é aquele que nos deu direito à redenção. Ele é aquele que, sabe, retornou para a glória, para nos dar uma vida eterna. E quando nós lembramos, quando eu penso em algo assim, que parece que eu vou me sair dos trilhos, eu lembro de uma imagem muito feia. Jesus sendo cuspido, Jesus sendo açoitado, porque isso tem que nos constranger mesmo, porque o ser humano está muito frio, irmãos. Nós vemos as pessoas falando e gravando coisas, que eu fico assim, vendo coisas, como se fosse normal. Quem tem o Espírito de Deus, não acha nada disso normal, não. Se avalie.
Porque a palavra do Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo. E quando nós começamos a achar que o que estamos vendo na terra é normal, é normal, não tem nada a ver. A frase do diabo. Ficamos frios que nem o mundo. Ficamos afastados da presença de Deus. Aí a pessoa não consegue orar, a pessoa não consegue ler Bíblia, porque ela está olhando as concupiscências da carne. Aqui esses homens, esses discípulos, viveram momentos de terror. Mas o Senhor levou eles à bonança depois. E você sabe a história que quando eles chegaram na outra margem, o que aconteceu? Uma alma, o gadareno. Aquela tempestade toda, por causa de uma alma. Você vai pensar, uma alma. Mas uma alma que levou toda a igreja, toda a cidade, a conhecer o Deus vivo. A toda uma cidade, através de uma alma, foi revelado Jesus. Quer dizer que você pode ser um instrumento para que seja revelado Jesus na sua vida, no seu trabalho, na sua rua, no meio da sua parentela. Não importa. Não importa. Jesus, ele quer nos levar a outra margem. Ainda que parece que vamos naufragar, porque a gente lembra de Paulo também, quando ele estava como prisioneiro, sendo levado para outro local, num navio. O que aconteceu? Talvez Paulo tivesse orado, com certeza. Paulo é nome de oração. O que o anjo falou? Ninguém vai morrer, Paulo. E eu lembro de... Já terminando, irmãos? Ninguém vai morrer. E eu lembro de uma situação há uns meses atrás. Um servo estava na casa de um amigo, de uma pessoa, e havia ali um profeta, e o profeta falou assim: eis que eu vejo você numa grande tempestade. E a sua casa estava toda mexida naquela tempestade. Toda a sua casa. Aí a gente fica tentando, o que será? Né? A gente, na hora, não... Mas o Senhor diz, sou eu. Sou eu o Senhor, no meio dessa tempestade, provocando esta tempestade. E maravilhoso é quando ainda no tempo de hoje nós temos o Senhor para se revelar a nós. Porque o Senhor não faz nada sem nos falar antes, se revelar a nós antes. Só que na hora a gente não compreende muitas coisas. E hoje eu entendo. Né, pastora? O que o profeta disse. A gente às vezes não tem maturidade para compreender. Mas mediante as situações, o clamor, o orar, o louvar, aí a gente vai entendendo que o Senhor vai se revelando a gente. Então, queira passar para outra margem. Ainda que a travessia você sabe que vai ser difícil. Ainda que você saiba que vai ser doloroso. Porque imagine se Paulo, quando aquele profeta, eis que eu vejo você morto, você vai morrer lá naquele lugar que você vai. Não vai, não. Se o Senhor se revelou, se Ele falou para mim, eu vou. Porque Ele vai estar comigo. Como Ele esteve com Daniel na cova. Como Ele esteve com José no Egito. Ele vai estar conosco, irmãos. É só invocar o nome dEle. Amém? E assim agradeço a minha rica oportunidade.